Vai ter outra foto aí agora. Essa foto é da construção da sede, lá em Guaxupé. Deus tem feito maravilhas, algo assim, tem nos surpreendido. É um terreno de 805 metros, que se nós olharmos pelos olhos humanos, era improvável a igreja ter conseguido, e a igreja conseguiu. Deus nos deu essa bênção, Deus providenciou os recursos, pagamos em tempo recordes. Eu fazia parte lá da sede ainda nesse tempo, e agora fizeram a terraplanagem, já fizeram a fundação, e tem sido algo assim maravilhoso. O Senhor tem enviado recursos de todos os lados, é algo tremendo, e eu participando, lá abençoando financeiramente, e um dia precisava quebrar uns blocos de concreto, e eu falei, eu vou trabalhar ali, eu vou lá quebrar, e aquilo o Espírito Santo queimou algo no meu coração, que não tem preço que pague, você poder participar daquilo que o Senhor quer fazer, e eu me sinto agraciado por Deus, por Ele me dar a oportunidade de estar participando. Nessa viagem missionária, eu lembrando aqui, o David de vez em quando ligava para mim, mandava foto de como estava lá, porque eu gosto de participar disso, que algo é único. E lá na viagem eu estava pensando, nós passamos em Uberlândia, e eu participei de uma reforma que eles fizeram lá, eu pude abençoar, e aí Deus falou assim, trouxe à minha memória as outras igrejas, a sede lá de Americana dessa igreja, da Igreja Batista do Caminho, a igreja de Foz do Iguaçu, que eu tenho participado, e da construção da sede da Atos de Guaxupé. E Deus me trouxe isso à memória, porque pode passar tempos, nunca ninguém vai poder tirar isso da gente, dessa participação de algo que você participou naquilo dali, trabalhando, ofertando. Se você não pode ir lá doar um dia de trabalho, você pode ofertar um saco de cimento. É algo que Deus tocou no meu coração, e eu sou grato. E você começa a viver as promessas de Deus, Deus começa a te lembrar daquilo que foi feito há muitos anos, muitas promessas. Então, por que eu estou falando isso da construção do templo? Domingo que vem, nós vamos fazer uma oferta que for levantada no culto, a gente vai direcionar para a sede, lá para a construção do templo, amém? Então talvez você fale assim, pastor, mas minha oferta é pouca, esteja ofertando aquilo que Deus colocou no seu coração, que Deus vai multiplicar a semente, que isso vai fazer uma diferença lá, é algo que você está semeando lá, amém? Então domingo que vem, a oferta que for levantada, nós vamos estar direcionando para a construção do templo da sede, amém? Então por isso eu passei essa foto, faça parte disso daí, que o dia que você estiver passando, os seus netos, seus filhos, seus netos estiver passando, fala assim, meu pai, meu avô participou disso daqui, amém? Deus abençoe. Dê um louvor de palmas ao Senhor, pelo que Deus tem feito, pela obra dele, glória a Deus. Nós entramos na mensagem, que o tempo vai indo já, glória a Deus. Palavra do Senhor, nós vamos estar lendo em Gálatas, capítulo 5, continuando falando da série de salvação. Como eu tenho dito nesses dias, a série de salvação, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, o que salvação, simplesmente ser salvo, o que é? Para muitas pessoas é não ir para o inferno, simples assim. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu nem acredito em inferno. Você não acreditando ou não acreditando existe, e Satanás quer mesmo que você não acredite em inferno. Então nós estamos continuando falando da série de salvação, mas dentro do tema de salvação, existe alguns pontos que eu tenho nesses dias,
direcionar. Nós falamos na Santa Ceia, nós falamos do primeiro ponto, que é redenção, dentro do tema de salvação. O que é redenção, pastor? Redenção é pagar o preço, algo que eu e você, ninguém poderia fazer, e o Senhor Deus entregou o seu único Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Então redenção é pagar o preço, primeiro ponto que nós falamos. Domingo passado, eu estive falando sobre justificação. Pastor, mas o que é justificação? Dentro do plano da salvação, você pode viver bênçãos, você pode viver algo sobrenatural, você vai viver embaixo da justiça de Deus, embaixo da justiça de Deus. Então nós falamos redenção, justificação. Então quando você vive a justificação, é quando se aplica a justiça de Deus sobre você. Ele é o seu juiz, Ele é o seu juiz. E hoje nós vamos estar falando de regeneração. Regeneração. Não há salvação sem regeneração. Não há salvação sem regeneração. É tornar novo o velho homem. Como eu disse aqui, daquelas pessoas ali, os meninos pôde presenciar, o apóstolo, os outros pastores, amigos, que fizeram parte da minha conversão, fizeram parte da transformação do velho homem no novo homem. Então, o que é regeneração? É haver uma transformação, tornar novo o velho homem. Amém? Então vamos estar lendo Gálatas capítulo 5, versículo 1 e 2. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Amém? Senhor meu Pai, nós nos colocamos nessa noite diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor possa estar ministrando em nossas vidas, ó Senhor, para que o Senhor possa estar nos transformando, Senhor. Algo, Pai, qual não tinha mais valor, algo qual as pessoas olhavam e diziam que não havia mais jeito, mas o Senhor fez novo, pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor nos deu a oportunidade de nós nos tornarmos filhos, ó Pai, pela sua salvação, pela salvação ao qual o Senhor liberou sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos a Ti. E fala conosco nessa noite, ó Pai, que nós possamos viver o sobrenatural, nós podemos ser surpreendidos nessa noite com o Senhor, que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Pode tomar seu assento dando glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias. Então quando nós estamos falando de regeneração, é algo que não tinha mais, para os olhos humanos, não tinha mais jeito. Quantas vezes nós olhamos para uma situação e falamos assim, ó, pode soltar, já não tem mais jeito, mas solta a corda, um exemplo. Não adianta você insistir, não adianta insistir, mas eu quero te dizer que adianta sim, adianta você perseverar, adianta você orar, porque não é com a sua força manual, não é com o você acha que vai acontecer, mas é através do Espírito Santo de Deus que há mudança. Foi através de Cristo naquela cruz que houve mudança, e haverá mudança. Senão não teria o porquê nós estarmos aqui e nas nossas orações nós colocarmos um exemplo, a vida da Josiane, da Tati, do Rogério. Por que estaríamos aqui se nós não acreditássemos em nada? Que Deus poderia estar mudando, que Deus faz milagre. Muitas vezes nós nos posicionamos de uma forma,
em algo e de outra forma, em outros comentários, em outras coisas. Nós acreditamos que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode libertar, simplesmente de uma enfermidade, de um vício, de uma conduta, mas muitas vezes não acreditamos que pode nos tirar, que Ele nos tirou das garras de Satanás, nos tornando novos. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, como uma pessoa já desistida, não dá mais. Mas como? Se nós oramos por outras pessoas, que nós intercedemos por outras pessoas, e muitas vezes quando nós olhamos para nossas vidas, devido a uma dificuldade que nós enfrentamos, nós falamos que não tem jeito. Mas eu quero te dizer que o Senhor veio para a regeneração, tornar novo aquilo que era velho. Amém? Mas isso se torna quando morremos para o mundo e nascemos para Deus. Mas como assim, pastor? Quando nós abrimos mão do pecado, quando nós abrimos mão de uma vida que não nos leva a aproximar do Senhor, quando nós abrimos mão de viver nas mesmices de todos os dias, e sim, nós decidimos viver diante do Senhor, para o Senhor. Eu tenho dito, nessa série de mensagens de salvação, eu tenho dito todas as vezes, que as pessoas fazem tantas coisas, e não acreditam que uma pessoa pode sair aí, chegar aqui, entregar a vida para Cristo, e mudar de história, e mudar de vida. Eu tenho dito que muitas pessoas falam assim, simplesmente, a pessoa aprontou, fez tantas coisas lá fora, e agora simplesmente entregou a vida para Cristo, está tudo resolvido? Senão não adiantaria nada a cruz. Não é pela força dele, mas sim pelo Espírito Santo que move através da vida dele. E eu tenho dito também que não é simplesmente a pessoa sair da cadeira e vir até o altar e falar assim, eu me rendo, eu entrego a minha vida para Cristo. Não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, essa igreja estaria cheia. Estaria cheia. Por isso não é tão simples. Porque muitos não querem abrir mão do pecado. Muitos não querem abrir mão das mesmices de todos os dias, dos vícios, das atitudes imorais, de estar passando os outros para trás. Muitos não querem lutar contra isso, se posicionar contra isso, vamos dizer melhor, porque quem que nos liberta, quem que nos tira disso é o Senhor, mas nós precisamos nos posicionar contra isso. Então não é tão simples assim, amém? Então quando morremos para o mundo e nascemos para Deus, é uma regeneração, se tornando novos, amém? O primeiro ponto que eu quero entrar nesta mensagem, fomos libertos por Cristo, não mais estou na escravidão da lei. Mas como assim, pastor? Fomos libertos por Cristo, como eu tenho dito, passaram-se 4.000, 5.000 anos, e o homem não conseguiu pela lei, não conseguiu, mas Cristo veio para quê? Para nos salvar, para mudar a nossa história, de homens caídos. Então nós não nos rebelamos contra a lei. Talvez você fale assim, pastor, então a lei não existe. Não, nós não nos rebelamos contra a lei, mas ela se cumpre em nós através do Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, ela se cumpre em nós, porque Jesus ele veio, ele viveu a lei? Sim, ele viveu, ele foi tentado, ele viveu ali e não teve problema. Então o Espírito dele se cumpre em nós, se cumpre em nós. Romanos capítulo 8,
Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus os fez enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então fomos libertos por Cristo, não estamos mais na escravidão da lei. A lei não pode nos controlar. O cristão vive uma vida justa, não na força da lei, mas no poder do Espírito Santo. Isto porque a lei não tem poder para gerar santidade. Ela só pode revelar e condenar o pecado, todavia. Então a lei, ela só pode nos revelar, falar assim: ó, isso não pode, isso pode. A lei. Então o Senhor Jesus, Paulo dizendo em Romanos, portanto agora já não há condenação mais. Você crê nisso? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez você fale assim: pastor, mas então eu não peco mais. Não, não é isso. O pastor não peca mais, o líder não peca. Não, não é isso mais. Nós entendemos que nós temos uma aliança com Cristo, e o pecado é um erro de alvo. Nós erramos o alvo. Mas também eu digo para você que, então eu peco, de repente eu me arrependo e fica certo isso. Não, aí é iniquidade. Você sabe o que você está fazendo, você escolheu fazer aquilo, isso é iniquidade. Amém? O cristão vive uma vida justa, não na força da lei, mas no poder do Espírito Santo. Você vive uma vida justa no poder do Espírito Santo? Amém? Alguém te direciona? Quem te conduz? Muitas vezes a pessoa vai fazer algo, de repente, não faça isso, meu. Mas eu tenho e faço. Você está desobedecendo o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala para você: não faça dessa forma, não faça isso. Você quer viver no controle da carne, quando há essa vida dessa forma. Porque quando você entregou a sua vida para Cristo e o Espírito Santo habita dentro de você, Ele vai te conduzir pelos melhores caminhos. Amém? A lei não pode gerar santidade, mas o Espírito Santo de Deus pode gerar santidade na sua vida. Então o primeiro ponto: fomos libertos por Cristo, não mais estamos na escravidão. Então você é um novo homem, porque você foi liberto por Cristo. Você é uma nova mulher, porque você foi liberta por Cristo. E você não está embaixo de escravidão mais. Amém? Isso é regeneração. Isto é regeneração. Talvez você não entenda, pastor, mas simplesmente o tema de salvação tem tudo isso dentro. Tem muitas coisas que as pessoas sempre vivem só na faixa de salvação, mas dentro de salvação tem muitas outras coisas. Segundo ponto: precisamos de alguém para controlar nossa vida, de dentro para fora. De dentro para fora. Quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você se posiciona e começa a viver algo diferente, você não simplesmente se maqueia. Hoje vemos muito isso, pessoas com máscaras, maquiadas lá fora. Sou cristão, maquiado, mas dentro não mudou nada. Então quando você se converte, realmente você entrega o seu coração para Cristo, quando realmente você abre a sua vida para o Senhor, precisa de algo para que te mude de dentro para fora. Quando você vai limpar o seu guarda-roupa, simplesmente limpa só por fora, ou você tira tudo, coloca em cima da cama e vai organizando todas as coisas. Assim é com a nossa vida. O Espírito Santo nos organiza de dentro para fora, começa a tirar. Eu costumo dizer, irmãos,
algo que aconteceu na minha vida. Eu entreguei a minha vida para Cristo, eu me posicionei, falei, Senhor, muda a minha história, Senhor, faça algo diferente. Mas tinha áreas na minha vida que eu não deixava o Senhor agir. E Ele não é um bandido, que Ele arromba as portas e vai entrando. Ele quer ouvir, não, pode agir, pode me aquebrantar, pode mudar a minha história, pode mudar isso na minha vida. E tinha áreas da minha vida que eu não deixava. Como eu citei o exemplo, eu era um cristão que vivia de máscara, 8 anos, 2002 a 2010, vivendo desta forma, de máscara dentro da igreja. Muitas áreas eu não deixava o Senhor moldar na minha vida, muitas áreas eu não deixava o Senhor mudar na minha vida, porque precisa organizar tudo. Quando a pastora cita muito isso, que você limpa a sua casa inteirinha, deixou tudo limpinho lá, de repente a pia está uma bagunça de roupa, louça tudo suja, parece que a casa está limpa, tem algo para fazer. E na nossa vida com Cristo é da mesma forma, nós devemos entregar por completo, nós devemos entregar todas as áreas. Não, mas nessa área aqui eu não quero que o Senhor mexa. Uma área que nós vemos muito, pessoas falam na área do dinheiro, na vida do cristão. E o Senhor tem me levado naquela passagem, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, ali. Mas ele só entregou porque ele aprendeu e ele sabia, porque ele já tinha recebido algo. E quando você recebeu o Espírito Santo, você não tem problema de mudar. Você não tem problema de devolver, você não tem problema de abençoar outros, você não tem problema de falar do amor de Cristo para outras pessoas, porque você já recebeu aquilo de alguém um dia. Você só não vai fazer porque você não recebeu ainda. Você não vai mudar só porque você ainda não recebeu ainda. Então abra o seu coração nessa noite e viva a regeneração. Deixe o Senhor fazer novo o homem velho. Abraão foi lá e dizimou de tudo, mas se você for ler antes, ele diz assim, que Melquisedeque trouxe vinho e pão para ele, como eu disse, uma aliança, palavra, nunca te faltará uma palavra, nunca te faltará uma direção. Imagina aqui Melquisedeque trazendo isso para ele, simbolicamente, simbolizando hoje, nunca vai te faltar uma aliança com o Senhor Deus. Melquisedeque falando para Abraão, nunca vai te faltar uma palavra, nunca vai te faltar um direcionamento, nunca vai te faltar um posicionamento dos céus ao seu favor. Mas por que ele entregou? Porque ele recebeu algo. Então quando você entrega algo para as pessoas, é porque você recebeu aquilo, porque você está cheio daquilo. Amém? Então o segundo ponto, precisamos de alguém que controlar as nossas vidas, de dentro para fora. No versículo 13, de Gálatas, 5:13, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruir mutuamente. Como eu disse para você, se você vai só conseguir liberar aquilo que você recebeu, você vai conseguir passar para outra pessoa aquilo que você tem, aquilo que você está cheio. Então deixe ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo, então nós falamos o primeiro ponto, fomos libertos por Cristo, não mais estamos na escravidão. Segundo ponto, precisamos de alguém para controlar nossas vidas de dentro para fora, que é o Espírito Santo de Deus. Então a salvação, ela nos leva a ter o Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto,
Quem entendeu o que é tornar novo o velho homem? Quem entendeu o que é tornar novo o velho homem? Vive por meio do amor do Espírito Santo. Quando você entrega algo para as outras pessoas, daquilo que você recebeu, daquilo que você está cheio, daquilo que você tem, é que você entendeu. Quando você quer compartilhar algo com outras pessoas, daquilo que você tem recebido, daquilo que você tem vivido, é porque você está cheio. Um exemplo que nós usamos muito, quando você visita, quando você vai em uma lanchonete e o negócio é muito bom, quando você sai dali e você encontra um amigo, qual é a primeira coisa que você faz? Se você estiver falando de um lanche, de um bom lanche, de um lugar, você vai falar assim: cara, eu fui numa lanchonete, cara, é muito bom o lanche lá. Porque você está compartilhando algo que é bom. Então, quando você entendeu, quando você recebeu e você tem entendido o novo homem que você se tornou, você vai querer compartilhar aquilo que fez de você um novo homem. Você vai querer compartilhar com outras pessoas. Você vai querer que outras pessoas possam avançar. Essa viagem que nós fizemos esse final de semana, rodar 1.200 quilômetros para ir e voltar, não é simplesmente ir lá, nós falamos aqui, ter experiências, viver algo, mas é que você quer que aquelas pessoas daquele lugar cresçam, recebam isso e passem para outras pessoas. A hora que eu saí de lá, que eu fui lá conversar com aqueles jovens, falei assim: cara, eu quero voltar daqui um tempo aqui neste lugar, e eu quero ver outras pessoas que você trouxe para cá, para receber isso, para viver isso que você está vivendo nessa noite. Mas por quê? Porque você quer apresentar algo que foi de bom, que tornou você uma nova pessoa, tornou você mudou a sua história, escreveu uma nova história. Teve um menino ontem que deu um testemunho, ele é de Americana, ele estava lá, ele falando da onde Cristo tirou, o que Cristo fez na vida dele, e de repente ele já começou a falar do que o Senhor, o que ele está vivendo da parte dos céus, experiência de vendo pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas vivendo em novidade de vida. O primeiro amor, aí muitas vezes, aí ele falou para mim, ele falou assim: pastor, tem pessoas que chegam para mim e falam assim: não, você está assim porque você está vivendo o primeiro amor. Eu falei para ele assim: viva esse primeiro amor sempre, cara. Não é pessoas lá do mundo que vai tentar te desanimar, não, é pessoas, muitas vezes pessoas que estão bem próximas de você, porque não vive isso, não tem tido essa experiência mais, tem se frustrado pelo meio do caminho, e vai querer te frustrar também. Então, o terceiro ponto: quem entendeu o que é tornar novo o velho homem, vive por amor do Espírito Santo, por meio do amor do Espírito Santo, tem desejo de levar outras pessoas a viver isso, tem desejo de levar outras pessoas a viver o amor, esse amor. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, até o 15, 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: quando a mim, que eu jamais me glorie, Paulo dizendo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que me importa é ser uma nova criação. O que nos importa, irmãos, é nós vivermos no amor do Espírito, e entendermos que nós somos uma nova criação, e levar isso a outras pessoas, e compartilhar isso com outras pessoas, mas em verdade do Evangelho, em novidade de vida, não para viver as mesmices. Quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti, eu olhava para tudo aquilo, eu imaginava assim: tem que ser muito diferente,
Porque se não for diferente, eu vivo no mundo, da mesma forma que eu estava. E de vez em quando um líder me catava e puxava a minha orelha. De vez em quando um líder catava e falava assim: o que você está aprontando, cara? Por que você não está vindo no culto? Por que você está fazendo essas coisas que não convém? Por que você está fazendo essas coisas que não agradam o Senhor? E eu falei assim: meu Deus, essa é a verdadeiro evangelho. Porque não adianta uma pessoa chegar aqui com um monte de problema e eu só passando a mão na cabeça, não, e não sei o que tem, pode viver assim mesmo. Cadê a novidade de vida? Cadê a mudança? O velho homem ficou do mesmo jeito, não está aqui como Paulo diz, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Eu entendia, eu falava assim: não, eu tenho que ser uma nova criação, eu tenho que viver algo novo, as pessoas têm que ver a glória de Deus na minha vida. Talvez você fale assim: mas como assim, pastor, ver a glória de Deus? Nas minhas atitudes, nos meus posicionamentos. Talvez você fale assim: como? Está acontecendo ali um endemoniado? Também, mas não, isso aí é o menos, mas é lá fora, nas minhas atitudes, no meu posicionamento, nos meus princípios com Cristo. Como eu tenho dito, uma coisa que eu não tenho problema para falar, quantas pessoas têm envergonhado, não sei se é 90% envergonha o evangelho, ou se 10% é que envergonha, mas eu não quero estar no meio dos que envergonham, se é os 90 ou se é os 10, eu quero estar no meio daqueles que vivem o princípio do Senhor. Foi para isso que eu me converti, foi por isso que eu entreguei a minha vida, e o Espírito Santo que se move dentro da minha vida, Ele tem me organizado todos os dias, viver novidade de vida, todos os dias. Se vai agradar poucos ou bastantes, aí já não é comigo. A palavra do Senhor diz que o Senhor veio para trazer espada entre pai e filhos. Então, eu quero viver os princípios do Senhor. Se o homem não está agradando com a minha atitude em Cristo, eu não posso mudar. Eu tenho que viver aquilo que Cristo quer que eu viva. Como Paulo, é no cárcere, é com Cristo. Não negociar. Eu citei esses dias uma mensagem sobre José, eu trouxe para a igreja. José não negociou aquilo que o Senhor tinha entregado para ele quando ele estava no fundo do poço. Ele não negociou aquilo que Deus tinha entregado para ele quando ele estava como escravo. No fundo do poço ele não negociou, como escravo ele não negociou. Quando estava no palácio, vivendo do melhor, também não negociou. Foi para a prisão de novo, mas ele viveu o propósito. Ele viveu o que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele não negociou os princípios. E se o Senhor me levantou, se o Senhor te levantou para viver os propósitos e os princípios do Senhor, não negocie. Amém? Então o terceiro ponto, quem entendeu o que é tornar novo o velho homem, vive por meio do amor do Espírito. Vive pelo amor do Espírito. E o quarto ponto, o homem novo vive uma vida de liberdade. O homem novo vive uma vida de liberdade, porque você não é liberto pelo que você pode fazer no bar, você não é liberto pelo que você pode fazer em qualquer outro lugar aí fora, você é liberto porque o Senhor te libertou. Eu posso fazer todas as coisas, mas será que todas as coisas me convém fazer? A vida com Cristo, irmãos, eu falei muito isso com os irmãos lá, o João Mateus me fez uma pergunta na hora que nós ia indo, para esse avanço, falou: pastor, será que se o senhor estivesse lá, o senhor estaria aqui hoje? Falei: não sei. Não que eu estaria desviado, não, porque eu sei quem começou a boa obra.
Então, não porque eu estaria desviado, só que eu não estaria vivendo o propósito, 100%. Abrindo mão de coisas que me é lícito. O homem novo vive uma vida de liberdade. A vida de liberdade não quer dizer que você fazer as coisas do mundo em si. Muitas vezes a vida de liberdade vai fazer com que você abra mão de coisas lícitas. Como um exemplo que eu citei, o dia do meu aniversário, estava com a minha família, na casa dos meus pais, 600 quilômetros daqui. Quem que não entenderia se eu chegasse e falava, seu Leandro, ministra a palavra aqui hoje, até naquele dia foi você que ministrou, faz o culto aí, eu não vou estar aí, que eu vou estar comemorando meu aniversário com meus familiares. O que há de errado nisso? Nada. Mas aquilo que o Senhor, a novidade de vida, o novo homem, não, você tem que estar lá. Falei, amém, Senhor. Isso é novidade de vida, viver o novo do Senhor. Então o homem novo vive uma vida de liberdade. Não vivam mais como os gentios. Efésios 4, 21, projeta para mim aí, fazendo um favor, quem está lá em cima lá. Efésios capítulo 4, versículo 21. Nós vamos ler até o 24. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispense do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se revestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Até o 24, Rogério. Então, os gentios não procuravam viver como Cristo os direcionava. Não. Então, Efésios nos ensina a viver diferente, em santidade, viver como um novo homem. O cristão não deve viver como os não salvos. Muitas vezes nós olhamos, tantas vezes lá para fora, muitas vezes olhamos nem lá para fora, olhamos para a nossa história. Não convém nós vivermos aquela história antiga, não convém, porque hoje nós vivemos vida de liberdade, porque aquele que entregou a sua vida para Cristo vive uma vida de liberdade. Os incrédulos estão mortos nas suas transgressões. Quem já ouviu dizer assim, que o travesseiro é o juiz? Quem já ouviu dizer isso? Que o travesseiro é o juiz, a consciência é o juiz, deita ali e começa, o que eu fiz, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz daquele outro jeito, por quê? As transgressões, e não tem como você fugir, os incrédulos estão mortos em suas transgressões, e ela o condena, todos os dias, ela o condena todos os dias, ela não os deixa ter mudança de vida, não deixa. Mas por quê? Pastor? Como eu citei lá atrás, há lugares da sua vida que você ainda não deixou Cristo agir, e há situações na vida das pessoas, que elas não deixaram Cristo agir, e vivem, mortos nas transgressões. Os cristãos o cristão foi ressuscitado dos mortos, e recebeu vida eterna em Cristo. Você recebeu vida eterna em Cristo? Efésios 2:8, projeta para mim, Rogério. Até o 10 nós vamos estar lendo. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Como eu citei aqui por último, o cristão foi ressuscitado dos mortos e recebeu vida eterna em Cristo. Se coloca de pé nessa noite. Então, simplesmente, dentro do plano de salvação, a redenção, pagar o preço, foi pago um preço que eu e você, nós não poderíamos pagar. Justificação, aplicado a justiça de Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida, ao nosso favor. E a regeneração é tornar novo o velho homem. É por isso que quando você vê uma pessoa ao qual ninguém dava nada, ao qual as pessoas já tinham perdido a esperança, elas se tornaram uma nova criação, é porque Cristo, é porque o Espírito Santo, é porque o amor de Deus habita nela, e ele foi ressuscitado dos mortos, e recebeu a vida eterna em Cristo. Então que você possa entender nessa noite, que dentro do plano da salvação, quando você se posicionou em viver uma vida nova em Cristo, a redenção, a justificação e regeneração. E para nós concluirmos, no domingo que vem nós vamos falar de santificação. Então é um pacote dentro da salvação, que você possa entender e que você possa se alinhar cada vez mais com o Senhor. Então o primeiro ponto, nós falamos hoje, dentro da regeneração, fomos libertos para Cristo, não estamos mais na escravidão da lei. Precisamos de alguém para controlar nossa vida de dentro para fora, e você tem esse alguém que é o Espírito Santo, que controla a sua vida de dentro para fora. E quem entendeu o que é tornar novo o velho homem, vive pelo amor do Espírito. Você não vai questionar, você não vai parar quando o Espírito Santo falar, não faça dessa forma, não viva dessa forma. O homem novo vive uma vida de liberdade. Se você vive uma vida de liberdade, quando você entrega a vida para Cristo e se posiciona, você vive uma vida de liberdade. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Sabe aonde começa, irmãos? O homem perde a liberdade dele quando ele começa a deixar de viver uma vida irrepreensível. Muitas vezes lá fora começa a deixar um pega aqui, deixa outro ali, e de repente ele começa a ter que sustentar mentiras para segurar tudo aquilo. Então a sua vida já não é mais irrepreensível. Eu costumo dizer para os meus filhos, cara, para que você mente? Para que mentir? Não precisa, fale a verdade. Um dos primeiros pontos na vida do cristão de ser irrepreensível é a mentira. As pessoas perdem a liberdade quando mentem. Eu falo para os jovens aqui, eu falo para as pessoas da igreja. Por exemplo, a pessoa fala assim, o pastor não vai dar para mim ir na igreja hoje. Amém. Simples. Mas tem pessoas que falam, pastor, não vai dar para ir na igreja hoje porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer se justificar. Não, você não precisa se justificar. E muitas vezes a pessoa começa a mentir para se justificar, e ela se torna presa. Você é liberto. Você é liberto em Cristo. O Espírito Santo habita dentro de você. Você vive uma vida irrepreensível lá fora, ninguém vai poder te questionar nada. Ponto. Ponto. Quantas vezes Satanás arma ciladas para você inventar uma historinha, de repente você fica preso, mas você é liberto. Você vive um novo homem em Cristo na sua vida. Comece a orar ao Senhor. O ministério de louvor vai estar adorando.
Você teve a oportunidade de estar aqui nessa noite, entregando um culto de adoração ao Senhor, recebendo algo do Senhor para a sua vida. Que você guarde um versículo ou uma frase dessa mensagem para a sua vida. Comece a orar ao Senhor. O Senhor que conhece o mais profundo do seu coração. O Senhor que entregou o seu Filho para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ser liberto, para você pudesse viver um novo tempo, você pudesse viver o novo de Deus para a sua vida. Comece a orar ao Senhor, comece a falar com Ele. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais o Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. O Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais sim, eu amo a mensagem da cruz. Quantos amam a mensagem da cruz? E é morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também a minha cruz, diga. E levarei eu também minha cruz. É por uma coroa tocar. Sim, eu amo, sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Diga, até morrer eu a vou proclamar, até morrer